uma verdade universalmente reconhecida que 10 entre 10 leitores e leitoras de Jane Austen são apaixonados por Fitz e William Darcy. Mas por quê? Qual é o motivo que nos atrai tanto nesse herói austeniano? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Paula e hoje nós vamos discutir literatura inglesa. Pega essa xícara de chá e senta aí. Vamos falar hoje de Orgulho e Preconceito. Essa obra que foi escrita pela escritora inglesa Jane Austen em 1813, publicada em 1813. No vídeo de hoje, eu vou estar me embasando, como referência bibliográfica, na monografia May I Introduce You, Mr. Darcy, da Rebeca Lima Teixeira, no artigo da Marina Amaral Oliveira sobre o papel da mulher na sociedade inglesa provinciana do século XVIII, no Antônio Cândido, que tem meu coração, a personagem de ficção, e também na estrutura do romance do Murray. Além, óbvio, da minha própria percepção sobre os personagens, sobre o romance de Orgulho e Preconceito. Todas as referências eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Então, gente, como a gente já sabe, os romances austenianos, eles são muito conhecidos pela construção dos seus personagens. Eu tô trazendo aqui o Cândido, que ele vai dizer que no romance moderno, o enredo é muito simples, enquanto a construção dos personagens é complexa. E é exatamente isso que a gente vai ter em Jane Austen. Apesar dela sempre estar trazendo personagens que são muito recorrentes naquela sociedade que ela está vivendo, naquele mundo que ela faz parte. Então a gente sempre vai ter a figura do clérigo, sacerdote, a figura do militar, um neurótico, uma neurótica, uma mocinha desonrada, a questão da pobreza entre as mulheres daquela época, um herói e uma heroína que vão crescer juntos no livro, que vão amadurecer juntos, aprender com o amor. Porém, um fator que está presente em todos os personagens da Jane Austen é a falha de caráter. Todos eles possuem falhas. Ninguém é perfeito. E aí que reside a genialidade da construção dos personagens austenianos. Porque eles se assemelham muito a nós, pessoas reais de carne e osso. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem o seu lado cinza. Todo mundo é uma grande massa cinza. Não somos preto no branco. Talvez aí que a gente tenha a razão do porquê que os livros da Jane Austen são tão famosos hoje em dia, não é? Nessa construção de personagem que possui falhas. Voilà. Mas tem dois personagens que formam um casal que é unanimidade entre todos os leitores e fãs da escritora inglesa. Que são eles, Elizabeth Bennet e Sr. Darcy, o casal principal de Orgulho e Preconceito. Pois bem, qual é o diferencial? Por que nós amamos tanto Mr. Darcy e Elizabeth? Porque ao contrário daquele clichê de Love at First Sight, a gente vai ter o nosso famigerado Enemies to Lovers, mas não é qualquer Enemies to Lovers. Esse vai estar embasado, nessa mudança social e econômica que está eclodindo na Europa naquele período que a Jane Austen está vivendo, com as consequências, da Revolução Francesa ou Revolução Burguesa de 1789, que vai mudar muito o cenário do mundo, até do mundo como a gente conhece hoje. Então as relações econômicas e sociais, elas vão mudar. E aí a gente consegue ver, através dos romances da Jane Austen, como começa a mudar essa relação. No artigo da Oliveira, ela vai trazer uma diferenciação entre o casamento que está acontecendo nessa época. Então, a gente vai ter uma concepção de casamento mais tradicional, aristocrático, que vai ser representado ali naquela figura da Lady Catherine de Bourgh, com aquela promessa do Darcy casar com a prima dele, a senhorita Anne de Bourgh, para manter o dinheiro na família, para manter o sangue azul na família. E uma outra concepção de casamento, que é o casamento burguês, que é o casamento pela escolha do indivíduo. E aí a gente percebe muito bem qual é a escolha da Austen, qual o casamento que ela vai defender. Então, ela vai, a gente tem a figura da Lady Catherine, que é extremamente ridicularizada pela autora. Então a gente percebe que ela está fazendo uma crítica a esse tipo de casamento, simplesmente por questões econômicas e questões familiares. E ela vai fazer uma defesa do casamento pela escolha do indivíduo, que é representado pelo casamento da Elizabeth e do Darcy, mas também da Jane e do Mr. Bingley, por exemplo.
além dessa questão do casamento, a gente vai ter uma nova figura masculina surgindo com essa sociedade burguesa ascendente. Então, o ideário masculino vai mudar. Como um exemplo, na antiguidade a gente vai ter um ideal masculino muito ligado à questão dos deuses e dos humanos. Então, figuras como o Odisseu, o Hércules, vão ser o ideal de homem naquela sociedade. E esse ideal de homem não é, como é que eu posso dizer, ele não é atraente aos nossos olhos modernos de hoje em dia, né, do século XXI, porque essa sociedade ela é muito distante da nossa. Então acaba que a gente não tem uma identificação com essa figura masculina. A gente acha ela muito estranha. Diferentemente do Sr. Darcy, que ele já se aproxima temporalmente também de nós, mas ele também se aproxima pela questão da construção do ideal masculino burguês que está se formando nessa sociedade dessa época. Mas essa questão de Deus e o homem, por incrível que pareça, está presente no Sr. Darcy também. Você duvida? Lembra lá naquela carta que o Sr. Darcy escreve para Elizabeth depois do fatídico fora que ele levou no primeiro pedido de casamento? Ele termina a carta, né, com nada mais tem a acrescentar, apenas que Deus a abençoe. Então o Sr. Darcy, além de tudo isso, ele é o homem que a gente pediu a Deus. Mas, como nem só de pureza e de religiosidade vive a mulher, né, do século XVIII, o Sr. Darcy, nesse primeiro pedido de casamento também, ele vai falar a seguinte frase, eu tô aqui na página 196 do meu livro, ele vai dizer: meus sentimentos não podem ser reprimidos. Eu preciso que me permita dizer quão ardentemente eu a admiro e amo. Ardentemente, foca no Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. O nosso Sr. Darcy, além de ser um homem de Deus, religioso, ele também é um homem que tem fogo. Ele arde o amor dele. Olha só. A Jane Austen conseguiu unir o quê? A luta de classe com... Não! A Jane Austen conseguiu unir o amor espiritual e o amor carnal na figura do Sr. Darcy. Perfeito para todas nós meninas, não é? Mas esse homem perfeito, né, que a Jane Austen cria, ele não nos é posto aos nossos olhos assim que a gente conhece o personagem. E aí que tá a sacada genial da escritora. Porque a gente vê o Sr. Darcy através dos olhos da Elizabeth. Então, no primeiro momento, quando eles se conhecem, a Elizabeth, ela detesta o Sr. Darcy. Ela vê ele como uma figura arrogante, orgulhosa. Então ela vê todos os defeitos nele. E a gente tem essa visão dele também. Só que conforme a relação dos personagens vai se aproximando, eles vão se... vai acontecendo todos os desenrolar da história, a percepção da Elizabeth muda, e a nossa também. Então, no final do romance, quando acontece o ápice do segundo pedido de casamento, a gente tá aqui com frio na barriga, porque a gente tá, tipo, a gente viu aos nossos olhos, a gente leu o desenvolvimento de um relacionamento não perfeito, com falhas humanas. Então, me diz aí no comentário se você não abriu aquele sorrisinho simpático naquele momento em que Elizabeth diz pro Sr. Darcy: os meus sentimentos de abril passado mudaram completamente. Não lembro se ela fala isso, mas é basicamente isso que ela fala. Confirmando, então, que ela se apaixonou por ele, assim como nós, nesse momento, estamos todas apaixonadas, todos apaixonados pelo Sr. Darcy. A Oliveira, ela vai dizer no artigo dela que isso é um exemplo de amor pedagógico, quando os amantes, eles acabam ensinando um ao outro a encontrar um amadurecimento. Então, esse amor pedagógico, ele tá exemplarmente exemplificado no Sr. Darcy e na Elizabeth. Não apenas o Sr. Darcy e a Elizabeth sofrem desse amor pedagógico, mas também a gente pode pensar em outros casais austenianos, como a Emma Woodhouse, a Anne Elliot. Então existe essa mudança do casal em razão do amor. Então acaba que o Mr. Darcy se torna um homem perfeito para Elizabeth e também para nós, porque ele muda, o amor muda ele, assim como muda a Elizabeth também. Faz um teste aí. Pensa em todos os homens presentes em Orgulho e Preconceito. Compara ele com o Sr. Darcy e vê quem que vai vencer essa batalha. Qual deles é o mais perfeito? Mesmo com os seus defeitos, o Sr. Darcy é imbatível, porque ele é construído em comparação com os outros homens do romance
ninguém bate ele, porque ele é simplesmente perfeito. Então, se colocar ele do lado, por exemplo, de figuras como o Mr. Bingley, ele vai se sobressair, porque apesar do Mr. Bingley ser uma pessoa muito legal e simpática, ele tem a falha de ser facilmente manipulado. Mr. Darcy não é manipulado pela Caroline Bingley. Se a gente coloca ele em comparação com o Mr. Collins, bom, eu não preciso nem falar, né? O Mr. Darcy, então, ele vai ser a representação do ideário masculino que está se formando nessa sociedade do final do século XVIII, essa sociedade burguesa que está se formando. Então, meninas, me diz aí, vocês também são... Meninas e meninos também, tudo bom? Vocês também são apaixonados pelo Mr. Darcy? Bom, eu não vou dar essa resposta pessoal minha, porque eu darei ela em outro vídeo sobre outro romance austeniano. Mas que não vai ser semana que vem. Porque semana que vem a gente vai continuar na literatura inglesa, porém, vamos para o modernismo, vamos pular de período, vamos para o modernismo inglês. E vamos unir com filmes, cinema dos anos 90. Tem alguma ideia de qual livro do modernismo inglês a gente pode unir com o cinema dos anos 90? Deixa sua opinião nos comentários aqui, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês no vídeo de hoje. Deixe seus comentários, participem. E era isso, gente. Ah, não esqueçam da sua xícara de chá. Bisu, bisu. Até a semana que vem.